aqui. Aleluia. Que essa palavra possa alcançar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 24, a partir do versículo 13. Vamos colocar nossas mãos sobre essa palavra. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, eu te louvo por essa palavra. Pai, nós te damos graça por o Senhor ter, Pai, essa palavra para falar conosco. Essa palavra que foi falada, escrita há mais de 2000 anos atrás, mas que ela serve para os nossos dias de hoje. Ó Senhor, que o Senhor não seja eu falando, Pai, mas seja sim o Senhor me usando como um canal de bênção, Senhor. Ó Senhor, eis-me aqui, Pai, faça a tua vontade na minha vida, Pai, que diminua eu e o Senhor cresça em mim, Senhor. Porque eu não sou nada, Senhor, mas o Senhor é tudo na minha vida, aleluia. Glória a Deus, o Senhor seja abençoando cada vida aqui nessa noite, cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, Pai, esteja abençoando, guardando, livrando de todo mal, Pai, que elas não saiam daqui como elas entraram, Pai, que elas saiam cheias do Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar com cada uma aqui nessa noite, conforme a sua vontade, aleluia. A igreja pode se assentar. Então, meus amados, essa palavra, glória a Deus, né? Santo, santo é o Santo dos Exércitos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, Jesus. Deixa eu achar de novo. Quer que diz? Não. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado a menção do Senhor. Amém, Jesus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lucas 23, a partir do versículo 13. 24. 13. Amém. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e outras traduções falam 11 quilômetros, né? E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam o propósito de Jesus, discutia o próprio Jesus, se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de conhecer. Aleluia. Essa palavra, irmãos, não é eu que escolhi, é Deus que escolheu para mim. Sabe, primeiro ela falou, foi comigo. Todos aqui que levam a mensagem sabem disso, que a palavra primeiro ela fala com a gente. Aleluia. E esses 2 discípulos, gente, eles estavam no caminho de Emaús, estavam ali naquela jornada sem esperança. Sem esperança, estavam sem expectativas, estavam desanimados, né? Triste por tudo que tinha acontecido com Jesus. Realmente, Jesus tinha sido morto, crucificado. Mas Jesus tinha feito uma promessa para eles, que ia ressuscitar no 3º dia. Realmente, né? Que no 3º dia ele iria ressuscitar. E aí, quem aparece para eles? Jesus. Mas, irmãos, eles não o reconheceram. Mas quem apareceu para eles foi Jesus. E começou então a caminhar com eles e perguntar: de que vocês estão falando? Aí ele falou: você é o único aqui na cidade que não
acontecendo? Né? Às vezes nós estamos assim, com tantos problemas, nós estamos tristes, abatidos, desanimados, sem fé, que nós não vemos Jesus do nosso lado, nós não vemos que Jesus está perto, nossos olhos são fechados, nós estamos sentindo uma cegueira espiritual. Isso é cegueira espiritual, porque Jesus, Ele prometeu para eles. Eles tinham que estar ali em Jerusalém, mas eles se afastaram do caminho de Jesus. O que Deus prometeu para eles, ficaram lá, 11 quilômetros. Né? Eles tinham no mínimo que acreditar, porque eles andaram, eles não eram dos 12, mas eram dos discípulos do Senhor, porque o Senhor não tinha só os 12. E aí então, eles não acreditaram. Quem andou 3 anos, viu quantos milagres o Senhor fez neste tempo. A cura da sogra de Pedro foi o primeiro milagre do Senhor. O segundo foi transformar água em vinho. Né? E teve muitos e muitos mais. Ressuscitou a filha de Jairo, curou leprosos, curou paralíticos. Né? Mas isso não adiantou. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês hoje, que hoje ainda somos assim. Por isso, né, que nós vemos para a igreja, mas nós não estamos acreditando. Estamos ali, ó, sem fé. Quando a gente está sem fé, nossos olhos são fechados. Nós não temos a glória de Deus do nosso lado. Amém? Glória a Deus por isso. Mas, às vezes, estamos passando por lutas, problemas, enfrentando lutas desanimadas, sem esperança, mas Jesus está perto. Bem próximo, mas não conseguimos ver, sabe quando isso acontece? Quando perdemos realmente a esperança. Você não consegue enxergar Jesus na sua vida? Jesus é a solução. Jesus é a solução do seu problema que você está enfrentando hoje. Que você está enfrentando. Jesus na direção de uma decisão que você precisa tomar. Jesus está na direção. Ele está falando com você nessa noite. Aleluia. Que você precisa tomar Jesus. Chama Jesus para acalmar teu coração. Eles não estavam enxergando Jesus. Eles estavam sem esperança. Aleluias. Jesus está perto, mas a tristeza, os problemas, não deixa nós enxergarmos a glória de Deus, não deixa nós reconhecer Jesus. Talvez seja o que pode estar passando por você hoje, eu não sei, mas o Senhor Jesus sabe, né? Glórias a Deus. E continuando aqui, então lhe perguntaram, né? E eles falaram: que é isso que vos preocupa? De que é o 17, tá, meus irmãos? Que é isso que vos preocupa? E de que te está tratando? Medita que caminhais. E eles pararam entristecidos, né? Com o rosto triste, semblante triste, descaído, sem fé, sem perspectiva, sem esperança, né? Porém, chamado Cleópas, eu procurei sobre esse Cleópas, eles falaram que ele era irmão do pai de Jesus da terra, irmão de José, marido de Maria. Respondeu dizendo, né, que é o único que não sabia, tá? Ele nos perguntou quais explicaram o que aconteceu. Jesus Nazareno, que era um varão profeta, que era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os discípulos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
crucificaram. Irmãos, e o crucificaram. Aleluia. Ora, nós esperávamos que fosse de quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Irmãos, eles não reconheceram mesmo Jesus, porque eles disseram que Jesus era até um profeta. E Jesus não era um profeta, ele era o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. E realmente não entenderam, porque Jesus era o Filho de Deus. Não entenderam a ponto de falar que Jesus era um profeta, que foi muito usado. Jesus não era profeta, ele era o próprio Deus. E por tudo ele, e pronto, ele é Deus, é grande, ele é poderoso, ele é o nosso Pai. Aqueles homens não entenderam a missão de Jesus. Quem vive pelo que vê, pelo que sente, perde a esperança mesmo. Nós temos que viver pela fé, pelo que nós não vimos. Amém, Jesus, glória a Deus. Deus é grande, ele é poderoso, é o nosso Pai. Aqueles homens não entenderam mesmo. Quem vive pela fé, e o que sente perde a esperança. Na primeira batalha que aparece, nós desanimamos e deixa tudo como os dois discípulos deixaram. Jerusalém estava partindo para Emaús, que era onde eles tinham a vida deles antiga. Eles queriam voltar para a vida antiga. Por quê? Porque estava sem esperança, sem fé, né? Ele prometeu que ia ressuscitar e não ressuscitou. Hoje é o terceiro dia. Mas eles não tiveram a paciência de esperar. Porque muitas vezes nós oramos ao Senhor fazendo um pedido. Não é que Deus não quer te dar aquela bênção. É porque não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo não é o de Deus. O apóstolo Paulo falava que 1 ano para o Senhor é como 1000 dias. E 1000 dias 1 ano para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, não descrença, meus irmãos, de orar, de buscar pelo seu filho, pela sua casa, pelo seu esposo, pelo seu trabalho, pela uma porta aberta de trabalho para você. Não desista de orar para o seu esposo. Eu vou ver ainda meu esposo ali. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Como a irmã Rosimeire também vai ver. A Níbia, né? A Cristina. Nós temos que crer, gente. Nós temos que ter fé. Porque a palavra do Senhor, quem prometeu é fiel para cumprir. Ele prometeu, nós temos que crer. Nós não temos que ser igual esses 2 discípulos aqui do caminho de Emaús. Nós temos que crer, porque Deus não é filho do homem. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, irmão, passa os céus e terra, mas suas palavras não vão de passar. Glória a Jesus. Então nós não vamos desistir na primeira batalha. Eles estavam sem esperança, triste, desanimado, estavam chateados, porque viviam o que sentiam. Eles viviam pelo que sentiam. Você vai desanimar na primeira batalha? Aleluia, desculpa, meu. Na primeira tentação que apareceu na sua vida, na primeira tentação, na primeira luta, né? Não é porque nós somos crentes que nós não vamos enfrentar batalhas, nós vamos sim. Mas com o nosso Senhor Jesus do lado, tudo fica diferente, tudo fica mais fácil, aleluias. Uma perseguição, tem muita gente que sofre perseguição no trabalho, talvez por um parente, um amigo, um vizinho. Coloque na presença do Senhor. Ore, irmãos, ore, coloque na presença do Senhor. A oração é o caminho que nos leva a Deus. Nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que contar a Deus as nossas necessidades, né? Eles estavam contando para Deus, mas eles nem sabiam que
era o próprio Deus. Amém? Nós sabemos a quem nós estamos inscritos, nós sabemos. Aleluia. Pelo que é igual, não viver pelo que sentimos, que se nós for viver pelo que sentimos, nós desistimos na primeira batalha. Quando tem uma enfermidade, ai, eu não vou aguentar, Senhor. Ai, meu Deus, eu vou morrer, me ajuda. Então, nós temos que ter fé. Esse mês, agora, dia 8, eu levei um exame no médico, mas eu estava tão ansiosa, tão aflita, que eu nem dei conta de ir dirigindo. Gente, então cadê a minha fé? Por isso que eu falo, essa palavra vem de encontro comigo. Eu fiz o exame, o dia do exame eu quase morri, né, de medo. Agora, na hora de levar, eu nem fui dirigindo. Falei, meu marido, eu vou te Uber, você chega, você vai me buscar. Gente, quando eu entrei naquele consultório, o meu médico também é um médico abençoado. Eu falei, ele me perguntou se está tudo bem. Eu falei, tá. Só com medo. Ele, medo de quê? Aqui não deu nada. Glória a Deus. Sabe? Porque talvez eu tinha que fazer uma cirurgia. Né? Que só tinha uns pequenos nódulos na pélvia. Mas ele falou, olha aqui, está diminuindo. Glória a Deus. Não precisa de você temer. Glória a Deus. Mas eu orei muito, muito, muito. Eu estava assim, meu marido falou assim, é igual Salomé. Tem fé. Mas eu não sei o que acontece. A gente tem fé, mas tem medo, porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Deus sabe que Jesus viveu aqui na terra como homem. Ele sofreu aflição, ele chorou, né? Então ele sabe, ele sofreu angústia, né? Naquela cruz do Calvário. Ele orou falando antes da cruz, né? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque ele estava sentindo angustiado, né? E às vezes a gente sente assim também. Mas nós temos que recorrer a quem? Ao nosso Deus. Amém? Então é assim, Deus faz, mas nós temos que crer. Amém. Então quando Poxa. Jesus, nós temos que convidar, né? Jesus, né? Para que nós possamos aumentar a nossa fé a cada dia, Pai. Nós cremos no Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então agora eu estava falando, não viva pelo que eu sinto, mas viva por aquilo que a palavra, viva porque aquilo que a palavra de Jesus diz. Vamos viver pela palavra, vamos ler essa palavra de noite, meditar essa palavra. Nós temos hábitos para tudo, não temos? Para acordar, para dormir, tomar um café da manhã, para jantar, para almoçar. Vamos fazer uma rotina espiritual. Nossa, eu estou tão feliz com a pastora Cristiane. Nós estamos fazendo uma devocional, quarto de guerras. Nós oramos todos os dias, ela lê lá esse devocional. É uma bênção na minha vida. No dia que eu fui entregar esse resultado, ela leu de manhã sobre entrega a ansiedade nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor está falando aqui para nós crer no Senhor, entregar todas as nossas ansiedades. Porque andeis ansiosos, lembra direitinho de que eu andei. Era Deus falando comigo aqui, sabe? Eu fiquei assim, eu vou falar, eu fui assim, com aquele medo, mas eu estava assim, tranquila, eu não estava mais com aquele temor no coração, sabe? Porque eu ouvi a palavra do Senhor e eu creio, porque se eu ouvir essa palavra e não acreditar, não está valendo de nada. Não vale nada se nós vir aqui nessa igreja, orar, buscar Deus, mas não ter fé, gente, não vai acontecer nada. Nossa oração não vai passar desse telhado. Mas nós temos que ter a fé. Nós temos que abrir nossos olhos espirituais. Aleluias. Porque se Deus prometeu, né, que iria ressuscitar, eles deveriam crer, eles deveriam estar naquela esperança. Tinha que ter ficado aonde? Lá em Jerusalém. Jesus disse que ia ressuscitar. Aleluia, no 21.
que fosse quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, depois de tudo isso, e já este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido naquela madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, as quais afirmaram que ele vive. Amém, Jesus. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que elas disseram. As mulheres, mas não o viram. Aleluia. Eles não viram. Jesus estava... Eles realmente... Não. Ele havia ressuscitado. Ele vai vir ao nosso encontro, porque prometeu. Deus é fiel, mas eles não tinham essa fé. Não tinham entendimento. Eles não tinham entendimento realmente o evangelho. Por isso eles estavam tristes e a ponto de ver Jesus como mais um profeta. Como fala o texto, Jesus não é profeta, ele é o próprio Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Aí eles falaram, Jesus falou com eles assim, ó, olha aqui. E então lhe disse Jesus: ó nércios, tardios de coração, que para crer tudo que é, para que os profetas disseram. Amém? Glória a Deus. Então ali, quando eles falaram assim, Jesus começou a pregar para eles. Jesus começou a exortar eles. Né? Mas aqui, ó, desde Moisés, no livro de Moisés, dos profetas, eles falam que isso havia de acontecer. Isso ia acontecer. Aqui ia acontecer. Inestos quer dizer o quê? Eles não acreditavam, não tinha, tipo assim, ignorante, sem conhecimento, né, na palavra de Deus. Eles estavam com o Senhor, mas eles não tinham aquele conhecimento, eles não deram a importância devida, né? Tardios de coração. O nosso coração tem que estar também crendo nessa palavra, é a mente, corpo e alma, né? Nossa mente, nosso coração tem que estar ali ligado na palavra, ligado no Senhor, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Aleluia. Glória mesmo, aleluia. E ali, de uma forma clara, Jesus exortava eles, exortava. A palavra de Jesus começou. Por que vocês demoram para entender? Por que vocês demoram para entender? Jesus falou com eles, né? Por que vocês demoram para entender? Porque vocês não creem. Porque Jesus tinha prometido para eles que iria ressuscitar. Jesus tinha prometido a ressurreição, mas eles não entenderam. Aí Jesus começou a pregar para eles. O próprio Deus teve que pregar para eles novamente, né? E exortá-los. E desde Moisés a todos os profetas, porque se pegar a Bíblia, toda a palavra de Deus se refere a Cristo. E quantas pessoas vê pregar, você fala todos os dias, mas elas não ouvem. Entra no ouvido, sai do outro, e ainda sai falando que a igreja está fria. Aquela igreja está fria. Fria está você, que não busca dos céus, não busca o Espírito Santo de Deus, não busca os dons, não busca os dons celestiais que o Senhor deixou para nós. Glória a Deus. Irmãs, eu fiquei tão maravilhada com essa palavra, porque agora mesmo eu vou falar para
para você o que aconteceu comigo. Amém, Jesus? Jesus começou a pregar para ele, exortando, dizendo: profeta, por quê? Porque pecou. Mas eles não entenderam. Os profetas, porque se pegar a Bíblia, né, todos desde o começo. Lembrei que na época de Noé, era assim. O pecado se multiplicou lá. Né? O amor de muitos esfriaram. Eles viviam na bebedeira, comiam, bebiam, não estavam nem aí. Casavam e se davam em casamento. E hoje é a mesma forma. Gente, quantas igrejas tem? O povo fala, tem uma igreja em cada esquina. Mas é Deus tentando ver se alguma alma entra ali e salva. Sabe? Porque o mundo já é do maligno, mas as pessoas estão dando mais importância para o mundo lá fora do que para o próprio Deus. Faz uma festa aí, eu estava pensando ontem naquela pecuária. Gente, quando que aquilo ali lota? Faz um culto aí para ver se lota daquela forma. As pessoas não vão. As pessoas estão como esse povo do templo lá de Noé, que era lá em Sodoma e Gomorra, né? Não, que ela é outra, né, pastora? Então, quando a arca fechou, aí sim, eles foram dar ouvidos, mas já era tarde demais. Nós temos que estar ouvindo para as coisas do Senhor enquanto há tempo. Ainda há tempo você consertar com o nosso Deus. Ainda há tempo de você firmar um compromisso com o nosso Deus. Sabe? Porque nunca é tarde. Porque depois que você fechar os seus olhos, acabou também, não tem mais chance, né? Tudo que nós tivemos de fazer aqui na terra é agora. Que o Senhor Jesus nos dá a chance, Ele nos ensina. Ele está igual Apocalipse, eu bato a porta, bate, aquele que abrir comigo entrarei e cearei com ele. Mas é que o povo está com o coração endurecido. Eles não querem abrir a porta do seu coração. Hoje tudo aqui, desde a abertura, falou do seu coração. Dá meu coração igual ao teu, Senhor. Vamos, Senhor, dá meu coração igual ao teu, eu não quero ser igual. Então, Senhor, é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer de nós um coração puro, um coração sincero, um coração adorador. O Senhor está à procura de quem adora em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. As palavras de Deus se referem a Cristo. Quantas pessoas, né, igual eu já falei, pregam, não dão ouvido. Eu até achei engraçado esse texto. Pregação é como se fosse mesmo uma pregação. Você pegar seu martelo e bater seu martelada todo dia para aquela pessoa, para ver se um dia a porta daquele coração se abre. É uma semente que a gente semeia, né? O povo ainda não está preocupado com isso não. É igual o pastor Ivan também falou na quarta. O povo está preocupado em saber para onde vai o vento. Nós não queremos saber para onde vai o vento, nós queremos saber para onde vai nossas almas. Aleluia! Isso que nós devemos ter importância, buscar lá do céu, porque o que da terra vai ficar tudo aqui. Nós briga, luta, trabalha tanto para fazer tesouro aqui na terra, mas nós morremos, não levamos nada. Nós, tudo bem, Deus não é contra ninguém ser rico, ter casa boa, no nosso luxo, mas nós temos que preparar primeiro a casa lá do céu. Que essa ninguém toma de você. Essa ninguém vai tomar, glória a Deus, mas você não vai ter mais choro. Glória a Deus, lá não vai ter luto. Lá não vai ter mais noite. Oh, aleluia, nós vamos. O profeta João, e acho que Isaías teve a revelação do Senhor. Teve 3 revelações do Senhor Jesus no trono, né? Então, Senhor, eu lembro que ele viu os anjos, falava santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, dia e noite. Lá não vai ter tristeza. Oh, glória a Deus, né, gente? A pessoa que maravilha, nós ali. Oh, Senhor, grande, grande é o Senhor. Amém, Jesus.
Então, igual eu falei, é como se fosse uma martelada mesmo, né? A gente insistindo que a pessoa crê com aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, aleluia. Então, Senhor, quando Jesus diz para aqueles homens inércios, tardios de coração, né? Tardios de coração, eu me perdi aqui. Para crer, demora para crer. O que o profeta disse? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, né, dos profetas, expunha-lhes o seu respeito, constava em todas as escrituras. Quando se aproximares da aldeia, para onde iam, fez a menção de passar adiante, Jesus. Né? Eles iam conversando, ele, né? Eu vou mais para frente. Aí eles falaram, Jesus, fica, né? Entra conosco, né? Glória a Deus. Mas eles, quando se aproximaram da aldeia, iam e fez a menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E então entrou para ficar com eles. Amém, Jesus? Glória a Deus. Esses não, né, entenderam. Lição, Jesus só fica aonde você chama, aonde você convida. Eles chamaram Jesus para entrar. Chama Jesus para entrar na sua casa. Chama Jesus para entrar no seu casamento. Chama Jesus para ir com você no seu trabalho. Chama Jesus para te ajudar na decisão, para abrir sua mente, seus olhos espirituais, o seu coração. Glória, glórias, aleluia. Então, Jesus só fica onde ele foi convidado, amém? Convida para entrar na sua vida, convida para entrar na sua vida espiritual, no seu ministério. Glória a Deus. Se você está fraco espiritualmente, chama Jesus, entra. Jesus entra, Jesus não invade. Ele não invade a sua casa, essa casa espiritual. Essa casa do Senhor, nós somos templos do Senhor, mas Ele só entra se você convidar, Ele só entra se você dar brecha, se Ele bater e você abrir, Ele vai entrar. Glória a Deus. E não está para entrar na sua vida espiritual. Talvez você fraco, desanimado, triste, convide Jesus para habitar em você. Ele só vai entrar se você convidar. Apocalipse, né, diz, você bate a porta e entra se me permitir. Jesus sentou à mesa e partiu o pão. Essa é uma da lição que mais falou comigo. Quando Jesus partiu o pão e orou e deu para eles reconheceram que era Jesus. Glória a Deus. Por que eles reconheceram? Porque seus olhos foram abertos. Glória a Deus. Os seus olhos foram abertos e eles reconheceram no mesmo instante que ali era Jesus. Aleluia. Então, nesse momento ele desapareceu. Jesus está na casa. A casa que Jesus está, nós conseguimos enxergar. Quando nos enxerga Cristo, nós vemos a esperança, a salvação, enxerga a vida, a paz, a alegria. E atenção que ele declara, não estava, os dois discípulos declaram, não estava ardendo em nossos corações? Quando a palavra do Senhor entra nos nossos corações, nossos corações ardem, nosso coração queima. Sabe, eu mais uma vez me peguei nesse texto. Por quê? Um dia
que aquela pastora lá da cidade da Catiane veio pregar aqui. Acho que era Curados para Curar, né? E quando ela falava sobre o perdão, sobre... Gente, aquilo foi uma emoção assim, que até hoje eu não entendo como que aconteceu. Sabe? Porque eu tinha mágoa de pessoas, né? Eu não conseguia abrir meu coração. E eu fiquei em casa assim, imaginando, gente, como que eu conseguia pregar, falar da palavra do Senhor com a mágoa de uma pessoa sem perdoar ela? Não adianta, gente, não adianta, não é só eu falando, isso é coisa do Senhor. Nós vamos tirar do nosso coração toda a amargura, toda a tristeza. É como a pastora Cristina falou, que quando a pessoa faz uma coisa, ali você já esqueceu. Não leve, não deixe o pôr do sol com água no seu coração. Não adianta nós vir dizimarmos com água do nosso irmão. Deus não vai nem olhar para esse dízimo. Ele não vai receber. Você vai perder seu tempo de pôr seu dízimo aqui com água no seu coração. Glória a Deus. Então é isso que eu aprendi com essa lição, que quando ele partiu o pão, os olhos dos 2 discípulos foram abertos. E eles puderam ver a glória de Deus, né? Eles puderam ver. Aí eles mesmos disseram, quando ele falava, nosso coração ardia, porque era o próprio Deus falando com eles, né? Exortando eles. A exortação, meus irmãos, tem gente que fica com raiva, o pastor falou aqui para mim, não, a exortação é para o nosso crescimento, é para o nosso conhecimento, é para nós chegar a Deus. Porque o pastor, a pessoa, ela tem que pregar as boas novas para as suas ovelhas. Porque todo pastor vai dar conta da sua ovelha no grande dia, no dia do Senhor. Ele vai dar conta, sabe? Porque a palavra de Deus fala, não sou eu falando, a palavra de Deus fala. Então, por isso, né, que tem aquele Hinos 99, uma saía e ia buscar ela, cheia de carrapicho. Tirava, punha nos ombros e levava. Ele não estava importando com a sinal 99, ele estava preocupado com a uma que saiu do seu redil. Então, o pastor Linão trouxe um livro ali dos nomes dos irmãos que já passaram por aqui. Eu achei bem louvável essa atitude dele, para nós estarmos orando por essas vidas, né? Nós não sabemos de todas essas vidas, onde anda, o que está fazendo. Mas a nossa obrigação vai ser essa, orar por esse caderno também. Para que o Senhor Jesus alcance essas vidas, para que essas ovelhas voltem para o seu redil. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Então o coração deles ardia, né? Não estava ardendo nosso coração, sentindo algo diferente. Quando a palavra está falando com você, ela arde no nosso coração. Ela nos faz pensar, nos faz refletir sobre a vida, sobre a nossa fé. Era isso que Jesus estava fazendo com eles. Abrir os olhos, aí sim, eles reconheceram o próprio Jesus. Amém? E eles, na mesma hora, voltaram correndo para Jerusalém. Foram encontrar com os discípulos que estavam todos reunidos, né, que estavam escondidos. E contaram para eles que eles tinham visto Jesus. E no mesmo instante ele apareceu. Glória a Deus. Que nessa noite, Senhor, que essa palavra tenha servido para uma pessoa. Eu só sei que comigo ela já falou. Que essa palavra, né, me edificou. Ela me mostrou que quando nós, né, estamos mesmo na presença do Senhor, tudo é diferente em nossas vidas, né? Quando o Senhor é a direção das nossas vidas, aleluia, eu me sinto, desde esse dia, né, que essa palavra veio no meu coração, eu perdoei essa pessoa. Hoje, vocês sabem também quem é, e hoje eu converso mesmo assim, parecia que nada aconteceu, sabe? Saiu um peso, e eu fiquei com vergonha de Deus, sabe, gente, de Deus.
E saber por que eu estava com tanta raiva. Mas aqui nós temos que ter o quê? O dom do discernimento. Porque às vezes o inimigo nos cega, igual cegou esses dois discípulos. Eles cegam eles, que eles não enxergam ver mais nada no seu problema. Eu só pensava na palavra dele, que acho que ele nem sabe que ele tinha falado, sim, para agradar alguém. Né? Como, né, caiu ali a semente na terra ruim, né? Então, foi o que aconteceu. Então, nós temos todos os dias, eu peço a Deus que eu seja uma terra boa, que eu seja uma terra fértil, que a palavra do Senhor a cada dia mais venha fluir na minha vida, que a cada dia mais eu quero pregar, falar sobre esse Deus, ainda que eu esteja aprendendo, mas é Deus, eu peço a Deus. Quando eu vou trazer a palavra, gente, vocês não sabem porque eu sofro. Eu fico muito ansiosa, sabe? Eu não vou lá e pego aquela palavra, não. Eu oro, peço a Deus direção e Deus me mostra, assim, sabe? Então, é isso que eu quero falar para vocês. Irmã Rosemary, irmãos, eu fiquei muito feliz, né, de poder trazer essa palavra. Ser uma mensageira do Senhor, ser uma embaixadora do Senhor aqui nessa terra. Eu não mereço, mas tudo é dádiva do Senhor, isso é presente, né? Isso é graça. Quando nós fazemos alguma coisa que nós não merecemos, é graça. É graça do Senhor. Irmã, só pode ativar esse playback. Então eu agradeço a todos que esteve conosco aqui na Igreja Vida, ouvindo essa palavra que veio direto do trono do Senhor. Uma boa noite a todos, uma semana abençoada para todos. Que o Senhor Jesus abençoe com muita glória, muita paz, muita saúde. Amém?